É o tipo de vídeo que me dá mais frio na barriga, com certeza. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e hoje então vou fazer um pequeno resumo das minhas leituras cristãs no primeiro semestre de 2020. Sim, chegamos ao final dele. Foi um semestre meio difícil, assim, pra falar a verdade, o primeiro mês, um mês e meio eu não li literatura cristã, basicamente tirando a Bíblia, claro. Então, a partir de finalzinho de fevereiro, talvez eu tenha dado uma pequena corrida. Mas vamos então aos pequenos grandes livros que eu li, vocês vão ver já já. Primeiro então, já comecei assim, tacando o pé na porta, o Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, sim, o nosso filósofo cristão praticamente. Com um livrinho que eu sempre morri de medo de ler, sabe? Eu sempre pensei assim, não, daqui a uns 10 anos, quando eu tiver bastante maturidade cristã, eu vou ler esse livro. Aí a Pamela, sempre comenta ela por aqui, né? Era a vez dela de escolher um livro pro nosso clube de leitura e ela falou assim, como é Inteligência Humilhada? Eu já queria falar literatura humilhada, que foi quase isso também. E eu senti o golpe. Mas foi bom, assim, não é um livro de outro mundo, é um livro feito, escrito aqui mesmo na Terra, né? Mas esse título, ele já dá muito da toada, assim, de toda a obra. Então, o que é, já partindo do conceito inteligência humilhada? Não é a inteligência que se humilhe diante de Deus, porque o Jonas vai começar dizendo que essa já é a condição natural do homem. Um homem está humilhado diante de Deus, por consequência, sua inteligência, o seu intelecto já se encontra humilhado diante de Deus. Isso é o que ele já vai falar logo no primeiro capítulo, que se chama A Teologia Diante de Deus. Nesse primeiro capítulo, o Jonas vai dar conta também de alguns mitos, né? Por exemplo, quando o cristão assume a exclusividade do cristianismo, se levanta alguém, né, dizendo, olha, cuidado com verdades absolutas, ou então você não sabe tudo, ou então aquele que diz tudo bem, outra religião diz a mesma coisa e tá tudo certo porque, né, tudo é Deus, são formas diferentes de Deus. Então Jonas vai nos trazendo, assim, mais pontos de vista sobre essa coisa. É claro que a gente já parte do princípio, né, que aquele que diz assim, olha, cuidado com verdades absolutas, já está assumindo uma verdade absoluta, de que se tem que ter cuidado com verdades absolutas. Esse já é uma interpretação nua e crua. Se a gente for estender mais essa argumentação, a gente vai longe. Por exemplo, aqui no primeiro capítulo, na página 47 ainda, ele vai falar sobre essa argumentação de que todas as interpretações, todas as religiões são uma interpretação do mesmo Deus, né? E ele vai então nos dizer aqui no livro Jonas sobre um conto do Rubem Alves, que também usa uma outra fábula, um outro conto. Cadê que eu esqueci a nacionalidade? Budista, na verdade, né? Um conto budista chamado Os Cegos e o Elefante. E aí, que é mais ou menos assim, os cegos, todos vendados, enfim, tem que tatear um elefante depois de descrever como ele é. Quem tateou a tromba do elefante vai dizer que o elefante se parece assim, assim, assado. Quem tateou a cauda do elefante, o rabo, dá pra falar cauda? Nem lembro mais. Vai dizer que é assim, assim, assado. Quem tateou as orelhas vai dizer que é assim, assim, assado. Você vai dizer que aquela pessoa que descreveu o elefante só pela orelha está errado, ou quem só descreveu pela tromba está errado? Não, mas ela também não chegou ao todo. E aí, então é assim com Deus também, quer dizer, o cristianismo vê de um jeito porque só tateia essa parte. O islamismo vê de outro jeito porque só tateia essa parte. Só que tem alguém no conto, né, e a gente também leva isso para a nossa análise real, tem alguém que sabe, então, como é o elefante, para ele poder dizer, você não... como é que eu posso dizer, descrever o elefante na sua totalidade, você só descreveu a tromba. Quer dizer, essa pessoa que está dizendo que a outra só descreveu a tromba é quem tem uma visão geral do elefante. Então, geralmente, essa pessoa que diz assim, olha, o cristianismo e o islamismo, na verdade, estão falando a mesma coisa. É aquela pessoa que se julga fora do âmbito religioso e podendo julgar, talvez, toda essa questão. Isso não, e aí o Jonas puxa, né, para uma questão, isso não é pura arrogância e não humildade, talvez, que é o que a pessoa queira passar? A ideia que a pessoa queira passar, que ela é humilde? Não, eu reconheço todas as religiões. Gravem essa frase, que depois eu vou usar ela para falar do Deus lá um pouquinho mais na frente. Outro mito que o Jonas também estuda aqui é o mito da caverna, né? Aquela pessoa que foi liberta para poder conhecer algo, né? E aí volta, tenta convencer os outros, não consegue, enfim, fica aquela pessoa que se libertou e aqueles que preferem ficar na prisão, que seja. E a gente também pode jogar isso para um reino religioso, né? Aquela pessoa que já deixou as sombras da religião para trás. Mas quem libertou ela
para que ela pudesse então concluir que a religião é sombra, é ainda algo muito dos primórdios ainda, né? Então existem dois tipos de libertação, o Jonas nos diz. A primeira libertação é a libertação para conhecer, e a segunda libertação é a libertação do conhecimento. Nesse caso, esse mito dá conta que o homem se liberta, né? Como é a autorreferência que ele vai dizer. Quando o cristianismo nos livra da autorreferência ao dizer que o homem não pode se libertar. Na verdade, o homem não pode libertar um outro homem. O cristianismo diz, existe e tem que existir alguém superior que chegue e nos livre da cegueira e nos livre com o conhecimento também. Aqui no capítulo 2, o conhecimento na desgraça, na verdade é um capítulo, não é um livro do Pondé, que ele vai tomar emprestado então o título, e aqui ele já começa então a jogar mais essa salvação para Deus mesmo, né? E totalmente para Deus. E aí ele começa nos dizendo já a distinção entre monergismo e sinergismo. Onde o sinergismo é uma salvação dividida, né? O homem entra com uma parte e Deus também. E o monergismo é uma salvação que vem inteiramente do Senhor. A salvação pertence ao Senhor, como já diz Jonas no seu livro. Não, o Jonas da Bíblia, não é Jonas Madureira. Enfim. Então, onde se encontra o conceito de inteligência humilhada? De intelecto caído e dependente de Deus? Ele vai então dizer que se encontra no monergismo. Né? O ato de salvação vem do Senhor, ele providencia o sacrifício de Jesus, mas também ele que vai nos levar a perceber, a conhecer a nossa fraqueza. E aí ele, né, pega um pouco do Pondé nisso. O homem, quando reconhece a sua fraqueza, a sua necessidade de Deus, já está sob a graça. Então ele vai partir mais ou menos daí no segundo capítulo. O terceiro capítulo é o maior capítulo, que vai falar sobre o Deus humilhado. E é claro que a primeira vez que eu vi, eu pensei assim, não sei o que pensar com esse capítulo. Mas na verdade é bom não ter o que pensar, porque o Jonas aborda várias coisas aqui. Ele começa, por exemplo, já com o problema do mal, que ele vai falar que Deus está no banco dos réus, né? Porque é o que a gente pensa, né? O grande argumento contra Deus. Deus é bom. Deus é onipotente, mas o mundo é mau e pelo jeito vai continuar assim durante um bom tempo. Como é que o mundo sendo mau, e eu sabendo disso, eu ainda posso sustentar que Deus é bom e onipotente? É como se dessas três afirmações, uma precisasse ceder. E o Jonas vai então nos indicando quando cada uma dessas afirmações cede, o que a gente tem. Quando eu deixo de afirmar que Deus é bom, ou quando eu deixo de afirmar que Deus pode todas as coisas, ou quando eu, obviamente, deixo de afirmar que o mundo não é mau. De onde eu tiro a minha noção de mal, e aí vamos numa conversa enorme. Mas muitas pessoas vão dizer que o cristão, ao afirmar isso, o que ele está fazendo é uma negação. Né? Se Deus é bom, o mundo não pode ser mau. Na verdade, o que o cristão está afirmando é algo bem longe disso. O Jonas vai dizer, a gente não está afirmando algo irracional, a gente está afirmando algo suprarracional. Isso significa que a mente do homem tem um limite, que a gente não vai entender, e seria uma soberba enorme, né? Entender 100% a natureza de Deus, as ações de Deus. O que o cristão está afirmando é um mistério, e que o Jonas vai dizer que se chama antinomia, que ele vai dizer que é aplicado também em outras áreas, no caso de luz, que é onda e partícula, eu acho que é assim, ou energia, sei lá, gente, alguma coisa com luz que os físicos vão me entender, né? Tipo, as duas coisas que aparentemente se contradizem, mas elas convivem e você não pode negar. Mas ele também vai falar do Deus humilhado, no sentido de que realmente, a gente sabe, né, Jesus, sendo Deus, se humilhou. Então ele vai trazer dois termos gregos pra gente, que eu não faço... Gente, é óbvio, né? Eu não faço a menor ideia de como se pronuncia. Os meus amigos pronunciaram, então eu vou imitar a pronúncia deles, tá? Qualquer coisa. Que é a kenosis de Cristo, que no caso é o esvaziamento, ele se esvaziou de sua glória, assumiu a natureza humana e veio até nós. Isso é algo que só Deus poderia fazer, o se esvaziar. Porque já que o homem, lembra que eu falei no início, já está humilhado, logo ele também já está vazio, já está seco, ele não pode descer mais do que ele já está. E aí tem todo um conhecimento aqui que só mesmo você fazendo investimento de comprar e ler o livro, porque eu não tenho nem condição de adentrar. E o segundo termo que o Jonas traz pra gente, então, é a prônesis de Cristo, que é um termo extremamente complexo. Não dá pra vocês assim traduzir como uma palavra. Na verdade, no português seria uma junção de vários conceitos,
como, por exemplo, seria a atitude, a consciência e a vontade correta. Algo que também só Jesus poderia ter, né? Já que a gente tem uma natureza corrompida, o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa consciência, elas são frágeis e são pecadoras e elas vão sempre numa estrada reta querer, né, fazer a curva, querer sair da estrada, enfim. Depois de alguns espirros aqui, continuamos. Ainda assim, a kenosis, ela não é algo assim, tipo, Deus era tudo e se transformou em absolutamente nada. Ele vai dizer o seguinte: a kenosis de Cristo não é a onipotência mitigada ou perdida, antes é a decisão de Cristo de não fazer uso de sua onipotência. Cristo não deixou de ser Deus, apenas não tirou vantagem do fato de ser Deus. Ele entrou na história da humanidade como servo e, a despeito de permanecer como Senhor, esteve entre homens como alguém que não buscou levar vantagem em razão de sua natureza divina. E aí eu não vou fazer mais resumo dos 2 outros capítulos porque eu não quero falar besteira e o grupo ainda não discutiu, então a probabilidade de eu ter algum pensamento muito confuso e ser clareado no grupo é enorme. Então, mas eu acho que eu já falei bastante, né? Eu reconheço que nos outros livros eu vou falar bem menos, então continua assistindo. Eu terminei, pra quem tá acompanhando a minha saga aí de leituras cristãs, eu terminei então o livro Santidade do J.C. Ryle, como eu falei que iria fazer, dar aquela corridinha e tudo e tal. Enfim, eu já falei sobre ele em alguns outros vídeos também, então eu vou meio que continuar de onde eu parei, na verdade, bem mais adiante, um pouco só aqui na reta final do livro. Mas tem, gente, Ryle tem coisas excelentes a nos dizer. Por exemplo, ele vai falar sobre religiosidade no capítulo de riquezas insondáveis, né? Riquezas insondáveis de Cristo. E ele vai falar sobre o como essa expressão, ela primeiramente já nos impacta e segundo, se a gente leva em conta quem falou. Paulo falou das riquezas insondáveis de Cristo. E se a gente pensar que Paulo, né, tudo leva a crer que foi aquele homem que foi ao terceiro céu, a gente fica, e ele foi capaz de falar de riquezas insondáveis de Cristo. Então, o quão insondáveis são realmente essas riquezas, os juízos, os caminhos do Senhor. E ele fala para nós não perdermos tempo também, né, para que nós possamos, apesar de serem insondáveis, o Senhor nos manda aprender dele. Então, que a nossa religiosidade comece logo, mas que ele também nos adverte que essa religiosidade, ela não começa quando a gente se sente muito bem, né? Que é um erro muito comum, dizer, não, estou bem, estou ótima, pronto para explorar a Deus. Na verdade, a religião no homem começa quando se sente mal, né? Quando você sabe que Deus é bom e você não é. Então, aí já há um choque, aí já há a graça de Deus agindo também, né? Então, ele vai partindo desse ponto de vista também. E ele diz assim: não conhecemos nada sobre a bondade e o cristianismo salvador, enquanto não chegarmos ao ponto de nos sentirmos mal. E nos aconselha a viver essa vida, né, de religião mesmo, de busca a Deus, de forma sincera, de forma a levar mesmo a Bíblia inteira em consideração, porque ele vai dizer o seguinte, olha isso aqui, né, pra gente se dispor coração, mente, entendimento, tudo. O que ele vai dizer é o seguinte: a linguagem enérgica do apóstolo Paulo não nos parecerá tão enérgica naquele dia. A gente não vai dizer assim, olha, mas Paulo falou tão severamente sobre isso, nem era isso. Ou então Paulo falou tão vividamente sobre isso e era meio, aquilo sai meio pálido. Não, a gente vai dizer, Paulo, tu não tinha palavra mesmo, né, para descrever tanta glória, tanta riqueza. Uma gota das riquezas insondáveis de Cristo. Olha o tanto de títulos que Cristo teve. Ele foi conhecido como, ou é conhecido, né, como o Cordeiro de Deus, o Pão da Vida, a fonte de água viva, a luz do mundo, a porta, o caminho, a videira, a rocha, a pedra angular, a justiça do cristão, o sacrifício do cristão. E a gente sabe, lendo assim, uma leitura muito breve da Bíblia, que dá para adicionar muitos títulos ainda. E já no capítulo As Necessidades das Épocas, ele vai dizer como a nossa santidade, ela não é só tipo eu aqui no meu quarto. A gente precisa entender o mundo, a gente precisa entender o que o mundo está padecendo, o que o mundo precisa ouvir, a gente precisa alertar de Cristo ao mundo. E ele vai dizer, por exemplo, ele vai falar aqui como os céticos, né, atacam o cristianismo, mas como eles ainda não conseguiram responder 3 perguntas aqui. Ele vai dizer, a primeira pergunta é o fato do próprio Senhor Jesus Cristo. Se o cristianismo é uma mera invenção humana e se a Bíblia não vem de Deus, como os infiéis explicam Jesus Cristo? Como seria possível ele marcar o mundo de forma tão imensa e profunda como de fato marcou? Quem era ele? O que ele era? De onde veio? E por que nunca houve alguém como Jesus, nem antes, nem depois dele, desde o início da história?
A segunda pergunta, ou o segundo fato, é a própria Bíblia. Se o cristianismo é mera invenção humana e se a Bíblia não possui mais autoridade do que qualquer outro livro não inspirado, como explicar que a Bíblia seja de fato o que ela é? Como explicar que um livro escrito por alguns judeus em um lugar remoto do mundo, escrito em diferentes períodos, sem nenhum acordo prévio ou conluio entre os autores, escrito por membros de uma nação que, comparada aos gregos e romanos, nada fez pela literatura, como explicar o fato de que este livro permanece completamente único, sem que nada se aproxime dele em sua visão elevada de Deus, em sua visão verdadeira a respeito do homem, em sua solenidade de pensamento, em sua excelência doutrinária e em sua pureza e moralidade. Terceira pergunta, o terceiro fato, é o efeito que o cristianismo tem produzido no mundo. Se o cristianismo é uma invenção humana e não a revelação divina e sobrenatural, como poderia ter feito uma mudança tão completa no estado da humanidade? Todo homem instruído sabe que a diferença moral entre a condição do mundo antes que o cristianismo fosse implantado e depois dele ter lançado raízes é como a diferença entre o dia e a noite, entre o reino do céu e o reino do maligno. Ryan, vamos conversar daqui a algum tempinho de novo, neste mesmo lugar, ok? E lembra aquela frase que eu pedi pra você guardar, que era daquela pessoa que diz assim, não, todas as religiões são ok, são visões diferentes do mesmo Deus, por algum motivo é bom e aceita todas também. O C.S. Lewis, na verdade eu já usei esse livro para minha resenha de Crime e Castigo, que eu vou deixar o link em algum lugar da tela e no box também. E vou falar desse livro semana que vem. Ele é um livro, ele vai ter uma resenha especial e trabalhosa semana que vem. Então eu vou falar bem rapidinho dele aqui. O Lewis vai dizer o seguinte sobre essa frase aqui. Ok, que a gente acredita no exclusivismo do cristianismo em alguns pontos essenciais, mas a gente também não pode dizer que todas as religiões são 100% erradas. A gente sabe da graça comum de Deus e como ele revela um pouco, né, a todos. Então, por exemplo, ele dá o sol para todos, ele dá a chuva no tempo correto. Então, em outras religiões, em alguns pontos, sim, vai haver concordância com o cristianismo. E isso não invalida o cristianismo, como se tá vendo, não foi só vocês que tiveram essa ideia, não foram só vocês que chegaram a essa conclusão. Sei lá, essa religião aqui também tem a mesma, então beleza, as duas estão erradas. Na verdade não, isso só nos revela que Deus ilumina até certo ponto todos os homens, mas que para chegar ao fim da estrada, sim, o cristianismo diz que só ele chega diante de Deus com a justiça de Cristo, nada, né, trazendo em suas mãos de si mesmo, mas sendo revestidos pela justiça de Cristo. Sim, isso é a exclusividade do cristianismo. Ele termina um pouco a parte de dilemas morais, né, de consciência e tudo, nos dizendo, então, como o ateísmo é algo simplista, e ele vai elaborando isso, trago tudo semana que vem. Mas ele também vai dizer que o cristianismo, água com açúcar, é também muito simplista. O verdadeiro cristianismo, ele é sim, apesar do título, cristianismo puro e simples, ele não é difícil no sentido de que o homem caiu, Deus providenciou a salvação e nós precisamos, pela justiça de Cristo, chegar até Deus. Mas, se a gente fosse se aprofundar no mar do cristianismo, sim, pérolas e pérolas estão nos esperando aí. Mas, e ele vai dizer que é engraçado, né? As pessoas dizem assim, religião é muito fácil. Quando a gente traz um estudo legal sobre termos, sobre cultura, sobre sei lá o que, elas reclamam que se Deus realmente quisesse se revelar, ele teria escolhido uma forma muito simples para isso. E aí também vai trazer alguns pontos cristãos mesmo, né? Deixando um pouco essa conversa com outras religiões, ele parte mesmo para o cristianismo, em algumas perguntas, né? De por que Deus veio em secreto, né? Por que Deus se humilhou a tal ponto de vir em secreto, de vir revestido da sua natureza humana, né? Mas é porque a gente sabe disso. Deus veio de uma maneira branca. Ele veio oferecer paz sem medida, conhecimento de Deus. Mas a gente sabe sim que uma hora ele vai, sabe, colocar aqui sua bandeira e vai revelar a sua imensa realeza e glória. E que nesse dia, eu já nem sei mais se essa frase é do Lewis, eu acho que é assim nesse livro. Mas que quando o autor aparece na peça, né, numa peça de teatro, quando o autor aparece no palco, é porque a peça já acabou. Então, quando Deus se revelar em glória, meu amigo, o tempo de você ter se arrependido, ou de nós termos nos arrependido, na verdade já passou. E aí ele continua e continua. Eu li aqui no Kindle, preto e branco,
A capa tá aparecendo aqui na tela. Eu li... Olha, gente, eu sei, Inteligência Humilhada é lá em cima. Eu não podia, sabe, me distrair em nem um segundo pra entender o que o Jonas estava falando. E mesmo assim eu não entendi tudo. Mas ainda assim, o melhor livro cristão que eu li nesse primeiro semestre é um livrinho que passa muito despercebido e que não é difícil, tá? Não tô dizendo que ele é mais difícil que Inteligência Humilhada, mas é esse que tá aparecendo na capa já há algum tempo, Ruth e Redenção nos Campos do Senhor, do Emílio Garofalo Neto. Será que é Neto? Eu até esqueci o nome. Gente, é sério, vocês não têm noção. O livro de Ruth, eu vou dar a minha experiência com o livro de Ruth, né? Pra mim era um livro meio batido, né? Tipo, ok, a gente já sabe. Era uma pose de arrogância, sabe? Não, a gente já sabe tudo que pode ser extraído do livro de Ruth. Lei do engano. Gente, o Emílio, primeiro que a escrita dele é maravilhosa. Solta piadinha, conversa com você, conta a vida dele. Meu Deus, gente, eu quero... Um dia, se eu escrever alguma coisa cristã, eu quero escrever do jeitinho que ele escreve. Então, ele vai contar primeiro... Ele vai abrir nossos olhos para coisas que a gente já conhece e nem consegue desdobrar de tanto que a gente já conhece. Por exemplo, ele vai falar da desobediência de Elimeleque, o esposo de Noemi, de sair da casa de pão, que é Belém, porque faltou pão na casa de pão. Então ele decide ir para Moab, que é uma terra que já tinha negado ajuda a Israel no passado, quando eles saíram do exílio. Isso mostra a desobediência dele, porque ele prefere ir tentar a vida numa terra inimiga de Deus do que ficar sob castigo de Deus, sob admoestação, mas também... Sabe, é melhor estar com Deus no sofrimento, né, do que estar na terra do inimigo, no prazer, mas sem Deus. E como o Elimeleque, ele tinha, na verdade, a ideia de passar um pouco de tempo só em Moab. Ele não queria passar a vida inteira dele. Ele não só passa o resto da sua vida, como ele morre em Moab e morre seus 2 filhos. Noemi, então, esposa de Elimeleque, volta para Israel com as 2 noras a princípio, mas uma logo decide ficar mesmo em Moab e uma... se compromete com Ruth num nível que ele vai chamar, eu não sei se é assim que se fala essa palavra, gente, de esed, que é compromisso pactual, não é um amor que depende da emoção do outro, ou que depende da ação do outro, na verdade. E ele vai nos dizer como Ruth, ao sair de Moab para Israel, se compromete com Noemi, se compromete com o povo de Noemi, se compromete com o Deus do povo de Noemi. Ruth está mudando de lado, está trocando de Deus. Outro exemplo desse excede, dessa fidelidade pactual, é Davi e Jonatas, né? E para quem conhece a história sabe que até a descendência de Jonatas foi beneficiada por causa desse pacto, né? O Mefibosete. E ele vai falar uma coisa sobre Mefibosete pra gente ver como esse pacto é profundo. Vou até pegar aqui. Se você conhece um pouquinho de Salmos, eu acho que você vai identificar o que eu tô falando aqui. Mefibosete tem uma mesa preparada na presença do seu adversário, seu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente o seguirão todos os dias e ele habita na casa do Senhor para o resto da sua vida. Gente, sério, o Emílio, meu Deus, eu tava assim, eu acho que Ruth virou um dos meus livros favoritos da Bíblia fácil, assim. Mas uma coisa que ele vai falar e que pega muito o cristão, que gosta, né, de pensar, que gosta de usar o intelecto também, que é sempre aquela coisa da soberania divina versus responsabilidade humana. Ele vai dizer que Ruth, na verdade, é um exemplo perfeito disso. Porque ela não parou de trabalhar quando ela chegou em Israel, ela disse assim, bom, bora ver se esse Deus aí faz alguma coisa por mim mesmo. Eu já voltei até com Noemi, que eu não tinha obrigação de voltar. Na verdade, ela chega em Israel, vai logo procurar trabalho, na verdade ela começa a... Gente, ela pega assim... Vou tentar explicar aqui, o resto da colheita, que é o que em tese ela realmente pode pegar. Na lei, tipo, comparada por lei e tudo, entendeu? Só que ela vai lá, se humilha, mas ela mal sabe que naquele campo que ela está entrando, que é o campo de Boaz, é o resgatador da família, que é o segundo termo que o Emílio também vai usar aqui, que eu também vou dizer como se fala. Que é o Goel, que é o símbolo de resgatador. A gente já está cansado de saber que Boaz é uma figura de Cristo, né? Ele entra ali e resgata Noemi daquele estado, né? Então ele vai lá e diz assim, olha, não, mas não... Ele fala para os empregados dele, não, mas deixa de propósito cair coisa para ela ir pegando. Mas, na verdade, Boaz, esse resgatador, ela nem sabia que ela estava entrando no campo dele. Mas o Senhor, obviamente, prepara a cena. Então, você vê como uma coisa não impede a outra. A Ruth foi logo para a ação, mas em nenhum momento se diz assim, tipo, Deus diz,
Ah, gente, não era bem isso que eu queria, né? Na verdade, Deus está no controle da história o tempo inteiro. Ele vai até usar aqui um ditadozinho, né? Que é crer em Deus e mantenha a pólvora seca. E só uma última coisa que ele vai usar um outro autor, que é o Robert, e eu já nem reconheço mais a minha letra aqui, mas que ele fala assim, que esse autor, então, esse outro autor, nota bem como o livro tem uma sequência de orações que são todas respondidas por Deus. Primeira, Noemi pede que Deus recompense as noras e Ruth recebe Boaz. Boaz pede a Deus que recompense Ruth e ele mesmo é a resposta de oração. Noemi ora para que Deus recompense Boaz e Ruth é resposta de oração. Boaz pede que Deus recompense Ruth pela fidelidade ao marido ou a ele mesmo, né? E Deus concede um casamento e um filho. Então, assim, gente, é um livrinho assim. Gente, eu gostei tanto desse livro que pela primeira vez na vida, acabei de bater aqui, pela primeira vez na vida, eu fiz algo que eu sempre quis fazer, que é um resumo, não só, tipo, aqui no, tipo, em cadernos eu já faço, mas eu fui pro Word, sabe? Eu fiz cabeçalho bonito, eu fiz esquemas, eu fiz destaque e tal. Olha, tá lindo o negócio, eu olho e fico, que eu gostei muito desse livro, eu jamais achei que ia gostar tanto, assim, de verdade. O último livro que eu li, então, tô rindo já, foi Lutando contra Satanás, do Joe Vick. Sim, né? A gente acredita tanto em Deus, a gente precisa acreditar da mesma forma em Satanás, porque é o nosso adversário, né? Se a gente tivesse noção real aqui, na nossa visão material de que há um adversário de carne e osso, a gente estaria muito preocupado. E o espiritual, por que não? E a gente precisa entender, né, o Job que vai dizer, que ele é a mente, se duvidar, a mente mais poderosa depois de Deus. Que nenhum cristão é mais velho do que ele, é mais sábio do que ele. Então a gente precisa estar muito atento às artimanhas do diabo. E ele continua, na verdade, dizendo, né, que o diabo trabalha mais que o mais operoso cristão, briga mais do que o mais forte e pensa com mais astúcia do que o mais sábio. Ele vai dizer que o que o diabo fez no jardim foi levar Eva a pensar que Deus não era bom, porque ele tinha restringido a sua liberdade. Que Deus não era justo, porque ele criou tudo aquilo para eles, aparentemente. Mas ao mesmo tempo ele não deixa eles terem acesso a uma área. Como assim? E ele deixa, na verdade, a intenção do diabo é transferir o seu erro para os homens, que é o orgulho. A mesma coisa que o diabo teve quando quis ser Deus, ele querendo passar para Adão e Eva, mas vocês vão ter o mesmo conhecimento que Deus. Mas aí o Job que eu ia dizer, pra gente não achar num dualismo que o C.S. Lewis também de uma certa forma aborda, que é que Deus e o diabo têm a mesma equivalência, sabe? Que eles têm o mesmo poder de combate. É o Lutero ou Calvino que diz que o diabo é o diabo de Deus. Não podemos esquecer disso. Então o Job que diz assim em uma parte: que consola saber que os esquemas maléficos de nosso maior inimigo estão plenamente sob controle de nosso melhor amigo, para que saibamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Calvino disse, até mesmo o diabo, às vezes, age como médico para nós. Em outra parte ele vai dizer também, já não lembro quem disse, que o diabo é o esgrimista de Deus, nos ensinando a usar a nossa armadura. Mas na verdade ele vai dizer que o diabo também, né, o seu nome significa acusador. Na verdade, ele é o maior acusador, porque ele acusa Deus aos homens, olha o que ele fez, não é? Mas Deus fez todo esse jardim, não deu aquela parte. Ele também vai acusar os homens a Deus. A gente pode lembrar de Jó, né, quando o diabo diz assim, não, mas também, né, Deus, tu dá tudo pra ele, porque ele não vai te... Mas ele também acusa um homem ao outro, né? As cisões, as brigas entre irmãos em Cristo, obviamente, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com esse acusador. Mas, a gente não... Tá, não vou entrar em escatologia, não. Continua. E quando é que Deus vai fazer algo para derrotar o diabo? Deus já fez. Ele enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário e ali foi a morte da morte, né? É um cumprimento lá de Gênesis. E isso, eu não sei se eu não sabia ou se eu sabia e tinha esquecido de verdade, né? A gente sabe que lá em Gênesis foi prometido, então, que a serpente feriria o calcanhar da mulher e a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Beleza, isso acontece na cruz quando o diabo acha que acabou com tudo, então ele, né, ele acha, né, que conseguiu um plano lá de ferir a Cristo, de matar a Cristo, quando na verdade Cristo estava
dando vida na sua morte, né? Então ele esmaga a cabeça de Satanás ali na cruz. Então, ao mesmo tempo que o diabo morde o calcanhar, ele também está sendo esmagado na cruz. Mas é um detalhe mínimo, né? Que eu honestamente deixei passar batido, que é, enquanto o diabo fere o calcanhar, gente, sério, se der com uma martelada no meu calcanhar, eu mal vou sentir. O diabo está tendo a sua cabeça esmagada. Olha a diferença. E o diabo ainda nos acusa a nós mesmos também, né? Às vezes a gente tem um dia mal, a gente teve uma ação mal e pronto. A gente acha que Deus nunca mais vai olhar pra gente. Nessas horas, quando o diabo vai tentar nos fazer largar todo e qualquer apego que a gente tem a Deus, nessa hora, o Joe Bick já explicou um pouco da armadura que está em Efésios 6, né? Ele vai dizer, nessa hora, faça que nem Paulo, né? Vista-se do capacete da esperança da salvação. Mas ele vai dizer o seguinte: creia que você é salvo e seja salvo. Cristo já garantiu a vitória na cruz. Que maravilha saber que a gente está lutando do lado que já ganhou, na verdade. Então, nessas horas, em Cristo a gente já ganhou. Então, o que nós precisamos fazer é algo que está lá em Filipenses 3, né? Quando Paulo diz assim: corro para alcançar aquilo para o qual corro para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo. Na verdade, se a gente tiver a noção, né, de que Deus é vitorioso, o diabo está derrotado e nós somos filhos de Deus, somos herança, essa herança também é nossa. Podemos sim, não estou dizendo que a vida vai melhorar, não estou dizendo que a partir de amanhã a gente não vai mais pecar nem nada disso, mas podemos e temos, na verdade, um sumo sacerdote diante de Deus que intercede por nós, que conhece a nossa fraqueza, que conhece a nossa dor. Eu sei que é difícil, a emoção é um negócio que a gente não controla tanto quanto gostaria, sim. E o Joe Bick diz aqui que a gente também não deve excluir a emoção da religião, porque as nossas emoções também são redimidas na cruz do Calvário. E o Bick continua aqui com algo que todo o verdadeiro cristão tem que se preocupar, né? Satanás não se importa se você está aprendendo sobre Deus, o quanto você está aprendendo, desde que você não ponha isso em prática, desde que você não compare a sua vida com o que você está aprendendo, desde que você não vá aos braços do Senhor e diga: Senhor, pequei, Senhor, preciso da tua ajuda, Senhor, né, reina sobre mim. Então, encher a cabeça, enquanto você está enchendo só a sua cabeça, Satanás também, né? Satanás é um dos seres que mais conhece a Deus. E ele também vai dizendo que é uma coisa muito legal, toda essa briga, essa batalha com Satanás, a gente também precisa ter um outro lado, né? Que nós estamos do lado que está vencendo, que já venceu. Mas a gente também precisa espalhar a mensagem para os que ainda não se encontram dentro da graça de Deus, né? E ele vai dizendo, então, o nosso papel, essa seção final mais do livro, né? O nosso papel na nossa igreja, o nosso papel nos nossos lares, nas nossas cidades, o nosso papel como cidadão, né? O nosso papel dentro de igreja, por exemplo, buscar avivamento. Essa parte eu quero até ler alguma coisa aqui, deixa eu achar o meu celular. Por exemplo, o povo que é reformado tem um pé atrás com o avivamento, né? A gente quer uma coisa mais, sabe, mais pra cabeça. Eu vou ser bem geral aqui. Mas a gente precisa sim buscar avivamento da parte do Senhor para que Ele avive a sua igreja em oração, em amor, numa fé operosa. Mas é claro que a gente sabe que hoje em dia falar de avivamento é falar de muitas coisas que não condiz com o que a Bíblia nos diz que deve ser uma igreja que busca mais a Deus. Então, alguns sinais de verdadeiro avivamento que o Bick vai dizer pra gente é que o avivamento é obra soberana do Espírito Santo, a existência, a profundidade, o tempo e os números em um verdadeiro avivamento são determinados por Deus. Quantas igrejas a gente não conhece que diz assim: nossa meta é batizar 300, como se a gente pudesse converter 300 almas. A gente não consegue converter uma formiga, Deus. Toda conversão é, lá a inteligência humilhada do Jonas falou, é monergista. Quer dizer, a gente crê assim, né? Os reformados, enfim. Que Deus opera do início ao fim. Eu não posso dizer: Deus, converte aí 300 pessoas. É um notável derramamento de oração. Então, avivamento, que você está só vislumbrando o céu, mas isso não te leva à oração, à leitura da palavra, tem alguma coisa errada. O movimento que começa na igreja. O verdadeiro avivamento geralmente começa na igreja com o despertamento e esclarecimento daqueles que já nasceram de novo. Pregação bíblica, arrependimento,
O avivamento é honesto com as almas das pessoas. O seu chamado ao arrependimento vem junto com a redescoberta da verdade. Reforma e avivamento andam juntos. O avivamento também é caracterizado pela fé, pela centralidade em Cristo, pelo evangelismo e pelo amor. Enfim, gente, leituras excelentes esse semestre. Com certeza deve ter passado de meia hora aí, me desculpem, mas é que... Ai, por mim eu falava mais. Na verdade, eu quero só encerrar dizendo o seguinte. Eu tô pensando, se você me aguentou até aqui e quiser dar sua opinião, essa é a hora. Eu tô pensando agora no segundo semestre em fazer aqui e ali uma resenha para alguns vídeos. Eu geralmente coloco todos eles em um vídeo só, né, por semestre, mas para alguns eu queria fazer um vídeo específico. Se você curtir a ideia, por favor, cara, deixa um comentário aí só pra me dar aquela motivação. Eu vou falar só de 2 livros que eu não vou falar, na verdade. Na verdade, são 3 livros, né? Que é o Confissões, do Agostinho, que eu comecei, tô bem no início, na verdade, parei tem um tempo já. Mas é porque ele é pra outubro aqui no canal, dia 31 de outubro. Esse aqui eu dei uma parada porque, como eu assinei a Amazon 3 meses gratuitamente, depois por R$1,99, eu dei uma corrida em livros digitais, né? Então eu dei uma parada, mas eu tô gostando muito desse aqui, que é Reta aos Seus Próprios Olhos, o livro de Juízes, que eu não vou comentar nada porque eu já comentei muito sobre os outros, então eu deixo pra comentar quando eu terminar mesmo. E o do Schaeffer, que eu comentei no último vídeo que eu tinha começado, na verdade já era pra eu ter terminado há muito tempo, só que eu simplesmente não achava o caderno em que eu anotava as coisas que eu tava lendo do livro, as minhas anotações, eu não queria fazer tudo de novo não. Gente, eu cacei esse livro acho que uns 2 meses em casa, o caderninho, né? Porque eu não lembrava nem onde eu tinha anotado, pra falar a verdade. E aí eu desisti, quando eu desisti e disse assim, agora eu vou esperar a vontade de bater de novo pra eu ler e fazer todo o meu esquema. Aí eu acho o livro, que é um que eu tinha procurado 15 vezes e não achava, tava lá. E aí eu comecei a reler, na verdade, eu tava tipo em 70% mais ou menos do livro, comecei de novo, eu terminei 3 capítulos, são mais de 10, então, tô longe ainda. Mas enfim, é isso, essas minhas leituras. Ai, gente, eu queria falar muito mais, de verdade, eu queria fazer uma live de 5 horas pra falar de tanta coisa boa. Mas é isso então, obrigada pela visita, siga no meu Instagram lá, eu vou deixando, tem um destaque por todos os livros que eu vou lendo. Não sei se as pessoas acham isso arrogante, eu tenho medo de fazer isso, na verdade, mas tudo bem. Enfim, o link eu já deve ter deixado em algum lugar por aí, o desenhinho e tal. E que mais que eu ia falar? Eu ia falar mais... Ah, sim, a cortina, né, porque esse vídeo ficou, com certeza ficou mais longo, eu já até desisti de ser compacta aqui, porque já ficou longo já, então... Enfim, obrigada pela visita, voltem sempre.